Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal aqui. Se você não assistiu a live, olha, volta lá e assista bem rapidinho, tá bom? Porque hoje, o vídeo de hoje, surgiu de uma pergunta que teve lá na live, tá bom? Então vamos dar uma avançada aqui, tararã, slidezinho, bonitinho. E a dúvida foi a seguinte: quanto correr por semana e qual a quilometragem ideal numa corrida? Às vezes a gente se encontra lá treinando e não sabe por que está fazendo aquele treino intervalado, sendo que você vai correr 21 km. Só que a periodização é feita pensando num grande ciclo de treinamento, né? Então, professor, por que eu vou correr, fazer, sei lá, quantos tiros de 200, sendo que minha prova é 21, né? É longa distância, tal. Tem seu motivo, tá bom? Em geral, a grande maioria dos corredores supõe que correr mais quilômetros por semana é sempre melhor, mas muitas vezes é. Só que a melhora do volume é diferente, porque está relacionada à melhora da performance em corrida de fundo, ou seja, em maiores distâncias. Então, quanto maior o volume, você vai melhorar suas distâncias maiores, e não necessariamente em distâncias mais curtas, 5, 10 quilômetros. Né? No caso aqui, distâncias curtas é 5 e 10 quilômetros, beleza? Então, raramente a resposta é simples. Normalmente a resposta é depende. Por quê? Porque depende do histórico de treinamento, de histórico de lesão, se lesionou nos últimos 6 meses, 3 meses, uma semana, o ambiente de treinamento, se treina em pista, se treina em parque, se treina num lugar que, sei lá, tem muitas subidas e descidas, muito movimento de carro, se para toda hora no meio do treino. O meu objetivo com a corrida é diferente do seu, então depende. Se o meu condicionamento atual, eu estou apto para aquela determinada tarefa, aquele determinado exercício, aquele determinado tiro de 200 naquela zona 5, né, para nós ali, sei lá, vamos supor que é 4,30, zona 5 minha, enfim, meu estado de saúde, se eu estou saudável mentalmente ou psicologicamente para suportar aquela carga, aquela intensidade de exercício, né, tem esses e outros fatores que eu não listei aqui, tá bom? Raramente a resposta é tão simples, tá bom? Mas os quilômetros a mais vão construir um sistema aeróbico mais rápido, e depois vocês vão entender isso. E mais forte também, porque quanto mais a gente. Em resumo, é a força do correr lento. Vocês já vão entender também mais para frente no vídeo eu explico, tá? Mas isso pode acontecer, aumentar o volume semanal, no caso, pode acontecer isso e vocês entrarem em um overtraining ou uma lesão. Ou seja, seu corpo não estava preparado para aquele estímulo, aquela prova que você sonhou e tal, não vai ser alcançada, por conta que não está 100%. Né? E isso está relacionado diretamente com o volume de treinamento e a sua distribuição ao longo da semana. Ou seja, eu não vou colocar um treino para um aluno de altíssima intensidade, sendo que o volume do treino é 15 quilômetros, tá? Eu posso colocar um volume legal, próximo ao ritmo que ele quer correr alguma prova, seja mais longa distância e tal. Porém, entretanto, todavia, eu não preciso colocar, sei lá, quantos tiros de 200 para ele fechar 15 quilômetros dando tiro. Compreende? Pegaram essa ideia, né? Essa ficou mais fácil, né? Então, o volume de treinamento está relacionado com a carga de treinamento. Claro, se a carga for maior, o tempo de treinamento é menor. Ou seja, quanto maior a intensidade do treino, menor aquele volume do treino. Então, vai ser um volume de um dia só de tiro, porém, você não vai fazer 10 quilômetros de tiro, vai fazer um pouquinho menos. Isso é um exemplo, né? Tem gente que faz. Agora, vamos pensar agora, vamos aumentar esse treino, deixar ele mais gordinho, mais quilômetros, mais volumoso. A intensidade tem que ser alta? Não, tem que ser baixa, porque ele não vai suportar o estresse durante aquela sessão. Aí você pode se lesionar.
E isso são duas variáveis que a gente tem dentro da corrida, que seria tempo e distância, beleza? Pegaram? Captaram a mensagem? Então vamos lá. Agora vamos olhar aqui um pouco da volume de treinamento e sua distribuição. Essa tabela aqui que eu montei, ela é baseada num parâmetro, num esqueleto, assim. Então, se a gente olhar ali, se a gente pensar de 3 a 5 vezes por semana, ali na frequência, eu sou um indivíduo sedentário. Se eu faço 30 minutos por dia, 3 vezes na semana, vai dar 60 minutos de atividade. Eu sou considerado nessa tabela sedentário. Ah, mas professor, esse é meu treino mesmo, dá 30 minutos, dá 40, dá não sei o quê. Então, de acordo com essa tabela, você é considerado sedentário, tá bom? Eu atualmente, inclusive, me considero já sedentário. Ah, professor, da onde você tirou essa tabela? Você está ficando maluco? Não, essa tabela é baseado no Colégio Americano de Medicina Desportiva. Então, tem toda uma metodologia lá e tal, né, que eles consideram isso. Outras coisas que eles consideram, você comer sentado é um comportamento sedentário. Então, pensa aí, é preferível que você coma em pé, porque daí você não terá um comportamento sedentário. Então, é uma tabela só para vocês terem uma noçãozinha aí, tá bom? Voltando a falar sobre a corrida, a indicação de volume de treino, de acordo com Adalto Domingues, é basicamente quantos quilômetros ele, né, consideraria fazer um aluno ao longo da semana, se ele for iniciante, se ele for recreacional ou intermediário, avançado ou elite. Então, de acordo com Adalto, se uma pessoa é iniciante em corrida e ela passou aqui, e ela faz 5 quilômetros, ela deveria treinar pelo menos 30 quilômetros na semana. Agora pensa comigo. Pensa os seus treinos agora. Será que seus treinos estão chegando nos 30 quilômetros? Quiçá, estão chegando nos 50 quilômetros para treinar para uma meia maratona, porque, de acordo com o Adalto, ele treina pessoas que são iniciantes em corrida, considera iniciantes começando do zero, ou com um ano de vivência, 2 aí no máximo, tá bom? E ele não considera iniciantes, ele não acha legal também, assim como nós, professores, tá? Fazer direto um 42. Ele recomenda passar por uma vivência esportiva muito maior do que fazer direto, pode ser lesivo. Assim como qualquer outro esporte, que inclusive foi falado na live. Então vamos pensar ali, voltando foco aqui, para o adulto, uma pessoa que faz 10 quilômetros, ela deverá fazer na semana entre 35 e 40. E uma pessoa que faz 15 quilômetros, entre 50 e 60, né? Então, os parâmetros estão bem bons mesmo. Só que, olha, veja só, outro autor que eu vou trazer aqui, outro treinador, é o Edilberto, tá? O Edilberto, em comparação com o Adalto, iniciante ele já começa ali próximo aos 20 quilômetros semanais. Então, para o Edilberto, eu seria iniciante também. Só que tá mais próximo, né? Pro Adalto, eu acho que ele nem me pegaria para treinar, né? E pro Teudo Diniz, né? Ele não, assim como o Edilberto, ele não recomenda alunos iniciantes, atletas iniciantes, começarem já 15 quilômetros 21 ou 42, né? E dentre eles, esses professores, esses técnicos aí renomados no Brasil inteiro, tem diferenças, mas basicamente são próximas as distâncias aqui. Vamos falar um pouco mais sobre o Edilberto aqui, ó. Vamos pegar aqui o 21 km, que tem 12 semanas para meia maratona. Vamos pensar ali agora se eu fosse o Edilberto. Vamos pensar que eu tenho atletas recreacionais aqui, então meus atletas deveriam estar fazendo aí já dentro de um ciclo
de treinamento próximo aos 60 quilômetros na semana ou 80. Claro, pensa o seguinte, isso ele treinando pelo menos 4 vezes na semana, dissolvendo ao longo das semanas, dá certo. Ou até mesmo 2 vezes ao dia, né? E ainda esses treinadores trazem, né, qual que é a indicação deles, né? Daí isso é uma média deles, de quantos treinos devem ser forte, ou qual porcentagem dos treinamentos devem ser forte ou não. Então aqui, ó, ficou meio junto, mas a intensidade alta é o íconezinho azul, ou seja, acima do limiar, né, de VO2 ali e tal, é apenas 8% nos treinos. Então, vamos pensar num mês lá, vai ser 1 ou 2 treinos que vão ser mais fortes. O restante, os 82, 84% aproximadamente, vão ser tudo próximo à zona de intensidade que você vai correr em determinada prova, tá? E daí, de média intensidade, volta aqui, de média intensidade é cerca de 9, 10%. Olha só que interessante. Então, nem todos os treinos são fortes. Ah, mas professor, vamos pensar no seguinte, eu comecei agora a corrida e tal, tal, tal. Eu tenho condições de correr toda hora em baixa intensidade? Talvez sim, sim, você já corre. Só que a alta intensidade vai te condicionar, né? Vai te condicionar a conseguir aquela distância, aquela, digamos, o sonho de correr em tal tempo, né? E assim vamos seguindo, beleza? Vamos lá, vamos lá. Se a gente for avançando, vamos concentrar em encontrar o número ideal de quilômetros que você pode correr, e não baseado nesses autores, né? Porque aqui eles mexem com atletas de elite ali. Vamos pensar em iniciantes, pô, são, sei lá, talvez crianças iniciantes ali, adolescentes, né? 1 ano de vivência, 2 em corrida, né? Voltando aqui. E quanto, professor, você falou e não falou nada. Quanto correr por semana? Qual a quilometragem? Quero saber e tal, tal. Agora, vamos trazer para a nossa realidade. Iniciando em corridas, né? A gente começaria com 15 a 25, tá bom? Professor, eu vejo que eu faço menos de 15. Meus treinos dão 3 quilômetros, não tá chegando a 5, mas eu quero correr 5 daqui 2 meses. Calma, calma. Você vai chegar nesses 15 quilômetros em algum momento. Só que se a gente colocar esses 15 quilômetros semanalmente para você, provavelmente você, daqui 1 mês, você já não vai fazer parte dos nossos alunos. Por quê? Porque é muita intensidade. Pensa que você passou, sei lá quanto tempo parado, ou sem essa vivência nova. Então, dá um tempo para o seu corpo entender esse processo do treinamento, tá? Iniciando, então, voltando aqui, de 5 quilômetros a gente faz normalmente de 15 a 25 quilômetros na semana, tá bom? 10 quilômetros entre 30 e 40, mais específico ali, o 30 está com estrelinha, treinos de manutenção, que a gente fala, de 15 quilômetros a 21, entre 40 e 50, e se você estiver iniciando na corrida com 42 quilômetros, tá bom? Entre 50 e 60 quilômetros. Para performance agora, professor, já estou bem ambientado na maratona, já fiz, sei lá, 3 maratonas, foi uma melhor que a outra, agora eu quero performar, essa vai para índice e os caramba lá. Então, você vai ter que fazer uns 70, 80 quilômetros. Não recomendamos primeiro ano aí de corrida de rua, você já fazer uma maratona, a gente não recomenda. Meia a gente fica meio com o pé atrás, mas também a gente não recomenda muito não, porque a intensidade vai ser alta, aí vai ser, pensa assim, muito tempo correndo. Seu corpo está preparado a passar muito tempo correndo? Vamos pensar que vou fazer uma meia em 2 horas. 2 horas correndo. Vai exigir um pouco.
Agora imagina, imagina mais louco ainda, imagina quem faz essas coisas sem treinar. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Mas vamos seguindo aqui. Aqui os valores para a performance. Claro. Professor, por que é tão diferente o método de vocês dos professores lá e tal, que treinam atletas? Porque a gente está trabalhando aqui com a nossa realidade. E tem que ver se os atletas têm esse tempo disponível para treinar 60 quilômetros na semana para se preparar para uma meia maratona. Tem esse tempo? Beleza. Fez lá as distâncias e tal, tal, tal. Tem como melhorar ainda mais? Tem, mas vamos pensar, vamos voltar um pouquinho atrás, vamos melhorar distâncias menores. Eu não vou sair, depois que você viu esse vídeo, você não vai sair e vai aumentar todos os quilômetros do seu treino. Não, o professor vai ficar maluco. Tentei até direito aqui. Melhora as distâncias menores, tá bom? Melhora esse tempo disponível e assim a gente vai ganhando experiência com corrida, vai fazendo mais do feijão com arroz para depois ir provando aquele bifezão, né? E outra coisa que eu vou deixar de dica para vocês é respeitar a intensidade dos treinos, tá bom? Ah, professor, estou me sentindo bem hoje, vou apertar o treino tá dando forte, mas eu tô mais rápido que o relógio, né? Não faça isso, é o maior erro que você vai fazer, o maior erro, tá bom? Porque aquele treino foi planejado para aquela intensidade, tem dias e dias, né? Assim como fatores externos, que eu coloquei aqui como exemplo, influenciam no treinamento, sim, mas foque no momento e no agora ali, tá? Hidratação influencia no treino, seria um fator em natação, como nutrição, para melhorar a sua quilometragem semanal? Sim, né? Principalmente preparação em provas maiores de distância, tá bom? Seria melhor, anote essa frase, seria melhor você aumentar a frequência semanal de treinos, de 3 para 4 treinos, tá bom? Do que aumentar o volume numa sessão de treino, tá bom? Ah, professor, corro 15, 15, 15. Pô, volume extremamente alto. Por que a gente não dissolve esses 15 num treino regenerativo ali de 8 quilômetros, quem sabe, né? Seguido de um treino intervalado? Por que a gente não faz isso? Seriam possibilidades, tá? Converse com o seu treinador, né? Tire as dúvidas, beleza? Continuando aqui, então, como vocês podem notar aí, pessoal, tem várias maneiras a gente conseguir um trabalho, né? Fazer um trabalho bem feito, ali, uma periodização, né? Vários recursos a gente tem, vários autores, né? Só que a gente trabalha dentro de um treino. Vamos pensar ali que eu não treinei durante a semana e na outra semana o professor mandou um treino novo lá e não fiz aquele treino, ele mandou mais uma vez e foi baixando o volume para quando eu voltar conseguir aguentar. Posso reclamar com ele? Posso reclamar, professor, minha prova é daqui 2 meses e tal. O que eu faço? Você diminuiu o volume. Calma, estou diminuindo para você conseguir fazer a intensidade que eu quero lá na frente. O longão vai vir, né? Enfim, finalizando aqui, um resumo geral. A quantidade ideal de corrida por semana pode variar de pessoa para pessoa, que nem eu expliquei no início aqui. Dependendo muito dos objetivos, do nível e do condicionamento físico, histórico de lesões e etc e tal. Em geral, para iniciantes, aí a gente recomenda de cerca de 3 sessões, 4, e olha lá, ainda depende. O quarto treino entraria mais com uma caminhada, particularmente, com uma distância total de corrida entre 10 e 20 quilômetros ali, para iniciantes do zero. Comecei ontem, tá? E conforme vai ganhando mais experiência, o feijão com arroz, você vai ganhando mais resistência, experiência e pode aumentar gradativamente a sua quilometragem, tá bom? Mas lembre-se de ouvir seu corpo, conhecer você mesmo, antes de se inscrever em alguma prova maluca aí, tá? Evite os excessos e procure sempre uma orientação de um profissional da saúde